teve alguma dúvida sobre qual era o seu papel como coordenadora e qual era o papel da sua diretora, direção, hoje a live vai ser para conversar com você que está com essa dúvida. E é muito importante lembrar que essas lives fazem parte do nosso aquecimento, maratona de aquecimento da série Pilares da Coordenação. Como que tá a minha conexão aí, galera? Tá tudo bem? Tá indo certo? Que né, a gente teve uns intempéries durante essa semana, mas hoje a gente resolveu colocar aqui eu para entrar, para ver se tá o som. Como que tá o som? Vai me colocando aí para eu poder saber, galera. Muito bem, eu sou a Maria Carolina e junto com a Marcela, que daqui a pouco eu já vou chamar, a gente vai falar sobre os papéis da coordenação e da direção. Qual que é o seu real papel, coordenador? E qual que é o real papel da direção? Então, se você já é coordenadora, se você é gestora, fica aqui, diretora, né? Fica aqui que a gente vai ter um papo super legal e vai abrir caminhos para você entender qual é o seu real papel. Ok, galera, tá show, né? Tá bom. Vamos ver. Não, porque, gente, depois de ontem, inclusive, enquanto a Marcela não chega, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu ontem. O meu celular, com 50% de bateria, ele foi embora. Acabou o celular. Acabou, não existia celular, ele foi embora. Acabou. Aí hoje eu tô aqui com uma parafernália, com extensão, coisa tudo conectada pra não cair. Então, vamos esperar a Marcela. Mas enquanto isso, vai me falando aqui, coloca aqui no chat. Quem já estava aqui desde o primeiro dia, coloca 1. Quem está chegando hoje, coloca 2. Muito bem. Boa noite, Rita Queiroz, tudo bem? Muito bem. Deixa eu ver cadê a dona Marcélia. Será que eu entrei muito cedo? Acho que ainda entrei um pouco cedo, mas deixa ela, daqui a pouco ela chega. Né? A Patrícia falou, fiquei preocupada. Gente, a Marcela falou que a minha cara... Eu não quis nem ver o replay. Porque eu fiquei tão chateada. Acabou, o celular acabou, né? Então eu deixei quieto. Ai, a Valéria tá aqui desde o primeiro dia, a Andréia Costa também, a Paula Macena. Ah, que demais, gente. Eu fico muito, muito feliz. Eu e a Marcela, a gente tá realmente querendo entregar muito conteúdo pra vocês. E Ohana, você que chegou hoje, bem-vinda! Ah, deixa eu ver aqui mais. A Raide, gente, a gente fala os nomes errados, vocês desculpa, tá? A Raquel, prazer, gente, eu sou a Maria Carolina. Acho que a Marcela entrou, vi a Marcela entrando. A Tata, eu lembro que tá aqui desde o início mesmo. A Helena Branco também, eu já vi, conversei com vocês um pouco pelos comentários. Eu lembro de vocês, gente, vocês acham que não, mas eu lembro. Eu lembro dos rostinhos. Muito bem, vamos esperar a Marcela colocar aqui pra entrar, que aí a gente já realmente começa a nossa live. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Marcela aqui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Não, acho que eu não consigo. Gente, tá travando. Como é que tá aí? Deixa eu ver se eu consigo. Marcela. Aqui. Tá? Pra gente poder começar a falar dos papéis. Oi? Cheguei! Boa noite! Chegou! O seu som ainda, os imagens ainda estão indo, mas vamos lá. Deixa eu me organizar aqui. Como é que tá o meu som e minha imagem hoje, Carol? Deu certo? Deu certo. Tava meio travadinho no início, às vezes dá uma travadinha, mas tá top. Comparado ao que tava, né? Até aí tá show. Muito bem. Maravilha, porque eu estou super empolgada desde de manhã, já falei lá no Telegram, falei com as nossas alunas, empolgadíssima para falar com vocês sobre esse tema, porque esse tema dá confusão no dia a dia. É meu papel? Papel da direção? E aí? É ou não é polêmico? Polêmica, é bem isso mesmo. Porque quando você acaba não sabendo, vira uma polêmica. Porque às vezes você fica aquela sensação de estar fazendo mais do que é do seu papel. E aí vai te causando aquela sensação, tipo assim, ai, tô carregando muito peso. E às vezes nem tá. Às vezes faz parte mesmo da atribuição e a gente tem essa dificuldade em entender, né? E quem nunca no dia a dia se perguntou, bom, será que essa é a minha função mesmo? Será que eu devo realizar essa tarefa? Tanto o diretor também se vê nessa situação, mas isso é meu papel ou do coordenador? E aí o que acontece? Até comentei lá no Telegram. A direção, por sua vez, quer ver o resultado, quer ver o negócio acontecer. É de grande responsabilidade. Acaba tomando para si o que nem sempre é seu papel. E também acontece com o coordenador, que fica naquela encruzilhada, mas será que é meu papel? Não é? Quem é essa batata quente? Quem que fica com essa batata quente? Ela fica ali,
E normalmente fica na mão do coordenador. Mas será que tudo, de fato, é responsabilidade do coordenador? E é isso que a gente vai trazer com muita clareza, praticidade nessa noite. Isso, e aquela coisa, antes de começar, gente, teve uma aluna nossa que falou assim, todo gestor devia assistir essa aula, que é uma aula que a gente dá realmente, a gente já falou disso no YouTube também, e vocês estão tendo acesso à aula gratuitamente aqui, então se você já quer colocar, dá aquela pingadinha no seu diretor para mostrar quais são os seus reais, papéis e os dele, já vai aqui do lado, aqui ó, no aviãozinho, manda para 5 pessoas essa live, pessoas que você sabe que tem dificuldade com isso, saber quais são os seus papéis, porque isso, a ideia aqui é compartilhar conhecimento. Como a gente já disse em todas as outras, a gente não nega mixaria. Mas aconteceu alguma coisa, você trocou a câmera, ixi, a maca acho que caiu. Vamos esperar, vamos conversando aqui, eu vou falando a questão com vocês, então já aqui a Paula falou assim, nem sempre fica na mão do coordenador, às vezes o diretor pega a função de coordenador. Exatamente, também ocorre. Por quê? Porque não sabe o seu papel. E essa que é a grande questão. Quando você sabe o seu papel, você tem segurança para lidar e para falar assim, este não me cabe. Então você não vai ficar fazendo EVA, sai cortando EVA na escola, porque o professor fala assim, porque a coordenadora tem que ajudar. Será que é seu papel? E é isso que a gente já falou. Deu tudo certo? Caiu aí, amiga. Deu, voltou. Para mim, olha só, eu não sei pra galera como tá, mas a sua imagem, para mim, eu não sei se é a minha internet, às vezes falha, o áudio tá perfeito, tá? E sabe a grande consequência dessa polêmica entre o papel do diretor e o papel da coordenação? É que quando não está bem definido, e definido mesmo, delimitado dentro da instituição, que acontece a falta de resultado na equipe, porque o coordenador ele acaba se perdendo em algumas tarefas, né? Tá tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo e vendo, ok? Tá vendo, ok? Eu quero falar uma coisa. Eu acho que a internet tá meio oscilando nas duas coisas. Gente, é férias. A realidade é que tá todo mundo no home office. Quem não tá em home office, tá com criança, com Netflix, não sei o quê. Então tá sobrecarregando tudo. O meu sonho da Marcela é que um dia o Instagram permita que a gente faça isso do computador, porque fica muito Caramba, melhor. hoje é a sua internet, né, Carol? Caramba, hoje a minha tá aqui, Gente, tá dando certo. Mas vocês estão ouvindo bem, né? Então, ó, se apega no conteúdo que é de valor e vai ser uma forma de você aí atuar de forma assertiva no dia a dia, dentro do seu real papel e não confundindo algumas tarefas. Então, a grande consequência que eu disse foi a seguinte, o coordenador acaba se atolando de tarefas muitas vezes burocráticas que não são suas atribuições, quando não há uma delimitação desses papéis. E se afasta do pedagógico, consequentemente, vai ter menos resultados da equipe e também dos alunos. E outra questão que é um problema muito grande é de relacionamento. Mas por que de relacionamento? Eu vou dar um exemplo, eu até contei lá no Telegram, para quem faz parte, é o seguinte, eu, enquanto era coordenadora, diretora, também trabalhei das duas formas, mas quando eu estava na coordenadora, teve situações em que eu orientava o meu professor, e orientei, passei um projeto, não me lembro detalhadamente qual era a ação. O fato é que algumas professoras foram até a direção e a direção a direção foi, flexibilizou, alterou algo diretamente com o professor. E eu soube desta alteração pelo professor. Não, Marcélia, mas a diretora autorizou que fosse diferente. Então, o que acontece? Quando você não coloca os pingos nos is, e eu já vou falar como, vocês vão saber hoje, o que acontece? Você perde a autoridade, a credibilidade, a confiança da sua equipe. E quem nunca viu o professor falar assim, pode deixar, não tem problema não, Marcela, então eu falo com o diretor. Quem nunca ouviu? Deixa, tá tudo bem, então, não dá assim para resolver? Então eu falo com o diretor. Vocês estão me ouvindo? Tá, aqui tá ouvindo, Má. Eu já escutei essa frase e quem era minha diretora era a Marcela. Ela pegou e mandou voltar. Falou, vai lá e resolve com a Carol, entendeu? E aí, gente, eu tive que colocar os pingos nos is. Como é que você vai colocar o pingo no i aí também? Então, fica até o fim que você vai descobrir de forma sutil a fazer isso. Não é se impondo, não é com autoridade. Então, neste momento, eu conversei com a direção. Falei, olha, tá tudo bem se eu tiver que voltar atrás, tá tudo bem se tiver que cancelar uma ideia. Faz parte. Mas, por favor, me avise para que eu volte a falar com a equipe e essa ideia, então, seja alterada, flexibilizada ou até mesmo cancelada, e tá tudo bem, mas deixa que eu também faça isso, uma vez que a ideia, a orientação partiu da minha prática enquanto coordenadora, assim eu não perco a autoridade. Gente,
Depois disso, tudo mudou. Parece que não, mas aí os professores também entenderam que não tinha outro caminho, que tem que respeitar uma forma de hierarquia. E a hierarquia não no sentido de grandeza, mas uma hierarquia profissional. E a direção falou, realmente, você está certa, porque também traz alívio para o diretor, porque não é o papel do diretor esse atuar diretamente com o professor. Se ele perceber algo que precisa ser mudado, melhorado ou aprimorado, o que ele precisa fazer? Ele precisa conversar com a coordenação para que a coordenação, então, atue diretamente com o professor. Entende? É esse o caminho, e não é pulando etapas. Se pular etapa, o coordenador perde a autoridade. O que mais, Carol, que você pode falar sobre esse problema? Porque eu acho que isso é grave, viu? Antes eu quero que você dê... a gente está seguindo... Toda vez a gente segue um mapa, aquele que vai para vocês, tudo direitinho. Mas eu quero que a Má fale uma definição que ela colocou aqui, que eu achei muito válida. Qual que são... um resumão, meio que a gente vai explicar cada um, a gente respira, que as coisas não são... Mas um resumo, aquelas duas frases que eu marquei, bem bonita de amarelo aqui, que eu quero que você leia ela bem fidedigna, que eu quero deixar registrado para todo mundo entender qual que é o papel de forma bem geral. Aí depois a gente vai aprofundando e a gente vai falar sobre as dificuldades. Legal. O diretor, ele é como um capitão de um navio. Ele é quem tem que guiar a instituição rumo à proposta pedagógica. Ele é o capitão do navio. E o coordenador é quem está diretamente ligado e responsável por tornar essa proposta pedagógica real na prática do dia a dia. Então, em tempos, o diretor, ele sobe lá na proa do navio e ele olha que rumo que a instituição está tomando. Para que lado que estamos indo? É para o lado correto, ideal da proposta pedagógica da instituição? Opa, não é. Ele desce e ele alinha com o coordenador. E o coordenador viabiliza, acompanha os processos para que o navio volte ao curso, que a escola volte ao curso da sua proposta pedagógica. É uma forma poética de trazer, mas também uma forma de trazer de forma lúdica. Você imagina aquela situação, porque é isso. Quando você tem clareza desses papéis, já vai ficando mais fácil entender no dia a dia o que é sua atribuição e o que não é. Para que, como a Carol disse, você não acumule tarefas que não são suas. Porque quando isso acontece, olha, problemas é uma avalanche de problemas. Não é, Carol? Isso, e aí por isso que eu quis que a Marcélia passasse isso, porque às vezes a gente fica se sobrecarregando de uma coisa que não é nossa. E às vezes, nem o próprio diretor sabe que ele está te barrando, que ele está atrapalhando o seu trabalho. Porque na cabeça dele faz sentido, ele é o diretor, ele tem que comandar tudo. Só que não é assim. Um capitão, ele não comanda tudo, né? Ele olha o geral. Então, a ideia é muito pensar sobre isso. Quando você, diretor, que está aqui, que eu já vi que tem algumas pessoas aqui como diretoras, e você que está trabalhando como coordenador, para falar com o seu diretor, o papel dele é a visão geral, a proposta pedagógica no geral. Não é ele ficar fazendo as intempéries do problema, de bater. Claro, gente, tem hora, como a gente falou, toda regra tem exceção, mas é para ser exceção. Tem hora que o diretor vai ter que descer do navio, botar a mãozinha dele e falar assim, vem aqui comigo, porque não é por aí que a gente tem que ir. Então vai ter que ser assim na mão. Mas, normalmente, o que a gente precisa, o que a gente vê, são diretores e coordenadores com a bagunça entre as funções. E aí é o que causa o que a Marcélia falou, de pular a hierarquia, de bater e lá e falar assim, diretor, o coordenador falou, e aí você não sabe muito bem como lidar com isso. Como eu disse, eu já passei por isso. Né? Então, já foi... Carol, sabe uma coisa que você falou extremamente importante? Eu acho que no início você até falou assim, pessoal, compartilha essa live com a direção. Você falou, não falou? Não falou? Você não fez esse pedido? Gente, é agora. Faz o seguinte, ó, pega esse aviãozinho, envia para o seu diretor, porque mais fácil do que você falar e colocar e alinhar essas funções, aproveita, traz o diretor aqui que a gente vai contar como é que é o negócio. Traz aqui que a gente vai facilitar para vocês. Compartilhou? Coloca aqui. Eu compartilhei. Eu quero ver quem teve a coragem aí de fazer a diferença. Chama o diretor aí que eu vou explicar um negócio aqui. Quem é diretor também. Tem diretor aqui de plantão? Fechou. Compartilha com o seu coordenador. Sabe que a gente recebeu um direct há algum tempo falando assim, olha, como que eu faço os coordenadores entenderem os seus papéis? E eu devolvi a pergunta. E você já alinhou as expectativas? Olha, a gente vai falando com vocês desde segunda-feira, alinhar as expectativas. Já alinhou os papéis? Porque o que é óbvio para você, nem sempre é óbvio para o outro.
E óbvio, precisa ser dito. Precisa ser dito. Precisa ser colocado os pingos nos is. Como eu falei agora, dei um exemplo. O professor pulava, ia lá falar com a direção tudo bem, tá tudo certo, flexibilizar e cancelar uma ideia da coordenação, mas deixe que a coordenação, então, volte atrás perante a equipe, altere o que for necessário, para que ela não perca a autoridade, nem a credibilidade e muito menos a confiança. E quando isso acontece, gente, fortalece seu papel na instituição de forma gigantesca. E aí você consegue ter uma prática segura, porque está embasado. Os líderes da instituição estão totalmente conectados e alinhados. E aí a linguagem é outra. Tudo muda. Porque, como eu disse, o coordenador ele tem o papel de tornar real a proposta pedagógica, diminuir a distância entre o ideal e o real. Só que para isso, gente, precisa de muita coisa, hein? Quantas tarefas no dia a dia o coordenador tem que fazer para que essa distância, então, da proposta pedagógica entre o real e o ideal, ela diminua. São tantas tarefas e atribuições que o cargo da coordenação é o mais difícil da instituição. Me perdoem os diretores de plantão, me perdoem. Aqui a questão é que a responsabilidade da direção... Polêmica, falei que ia ser polêmica, hein? A direção, ela tem um cargo de grande responsabilidade, gigante, na verdade. Mas difícil mesmo é ser coordenador, porque o coordenador, ele é o elo. Ele é o elo que liga toda a instituição. Ele é um dos pilares mais importantes da instituição, mais fundamental. É o alicerce. É por isso que você precisa estar inscrito, reforçando a importância de participar na semana que vem das séries Pilares da Coordenação, 17, 19 e 21. Importante lembrar que é o seguinte, a série, ela não vai acontecer aqui no Instagram, tá? É no YouTube, mas para isso você tem que estar inscrita para receber o link. É às 19h30 que vai ser a série, ao vivo no YouTube. Você vai receber no e-mail e no grupo do WhatsApp, tá? Poxa, Carol, para mim, a sua imagem, eu não te vejo. O pessoal tá conseguindo entender a gente aqui? Tá me escutando? Ouço, mas não vejo então, muito bem. Não sei a galera. Então, segue o barco. Que a gente já bastou ontem com o celular, acabou a bateria. Então, estamos no lucro, que não acabou a bateria ainda. Ó, eu vi aqui que a Marisa compartilhou. Quem mais? A Joicinha também, a Vanessa Morim. A Larissa Garcia, ela fez melhor, assim, ela deu um up, entendeu? No compartilhar. Ela colocou no status do Instagram e do WhatsApp. Que ela é, né? Outra... Joia. Vamos esclarecer, vamos colocar os pingos no i no mundo da educação aí, hein, gente? Cada um no seu quadrado, hein? Hoje, o tema de hoje é cada um no seu quadrado dentro da instituição, para que juntos possam alçar voos maiores ainda. Direção e coordenação, cada um dentro do seu quadrado. E o cargo difícil, então, é sim, o troféu do mais difícil fica para a coordenação, gente. Não tem como. É por isso que a gente precisa estar fortalecidas, né? Foi como eu disse, nos pilares, porque você, sim, é a base que liga o elo de toda a instituição. E muito importante também falar, Carol, que tem algumas situações que o coordenador, além dele não saber qual é o seu papel, ele às vezes também fica sem saber como lidar com os conflitos. Olha, tá polêmico hoje mesmo, né? Conflito. É o seguinte, ó. Acontece um conflito, seja de fofoca, briga, enfim, relacionamento com o professor, e aí a coordenação fica, eu resolvo ou eu chamo a direção? Eu e a direção resolvemos? Quem que resolve? Quem fica com esse abacaxi, Carol? Me conta, quem descasca? Muitas vezes ninguém quer descascar, né? O problema tá aí. Essa é a grande questão. Mas aí eu acho que vale uma grande questão de relacionamento, que é assim, o diretor, gente, em grande parte, ele não precisa necessariamente interagir diretamente com os professores. Quem faz esse papel é o coordenador. Por quê? Porque muitas vezes o diretor, como a gente diz, ele está no amplo. Então, ele não pode ficar preso a intempéries, a conflitos, a questões, a não ser que seja realmente uma coisa que o coordenador tem um conflito direto com a equipe, com alguma confusão e tenha que ser alinhado. Mas fora isso, é o coordenador que tem que ir lá com segurança, parar e falar assim, o que está acontecendo? Tanto entre ele e a equipe, quanto entre a equipe em si, se isso for, né, uma questão. Mas é importante que a gente tenha esse cuidado de lembrar sempre os diretores que o papel deles é amplo. E as minúcias, quem resolve, quem faz isso, é
realmente a coordenação. E é por isso que é o cargo mais difícil. É por isso que lidar com pessoas é difícil. E é por isso que quando eu, enquanto psicóloga, dou estratégias para vocês de inteligência emocional, é por isso. É exatamente para vocês, sabe? Não é para ficar zen, good vibes, gente. Nenhum psicólogo faz isso. A ideia é que você tenha força para ter segurança para enfrentar essa equipe. Enfrentar não no sentido de bater de frente, mas enfrentar no sentido eu consigo, eu posso, eu vou lá e vou resolver. É esse enfrentamento que eu quero de vocês. É uma postura segura frente aos desafios. Na mediação de conflitos também. É claro que há algumas situações que precisam que tenha um terceiro para intervir. E aí a gente está falando de uma situação mais complexa e mais grave. Mas, normalmente, situações não tão graves e não tão complexas, o coordenador ele vai resolver, ele deve mediar, mas deve comunicar a direção, tanto do problema como da solução. Isso, deve comunicar a direção do problema sempre. E da solução. Comunicação não é a chave. Só levar o problema. É a chave, não é simples, transparente e clara entre os pilares, entre os líderes. E aí o que acontece, olha, tivemos esse problema, foi desta forma que eu resolvi. Você tem alguma sugestão, alguma contribuição em relação a isso? Ou se você preferir antes de resolver, olha, tivemos esse problema, eu pensei nessa estratégia, qual é a sua sugestão? É isso, é clareza. Porque não adianta a coordenação também, gente, querer tampar o sol com a peneira. Eu tô muito polêmica hoje, hein? Nossa, eita, tá, Carol, assim, tô polêmica hoje aqui. Gente, é para compensar as imagens que não tá indo direito. Deixa eu ponderar um pouquinho aqui o que a gente fala, né? A gente tá gastando mais para compensar as imagens que não tá indo direito, entendeu? É isso, gente. É isso. Vocês querem que eu fale com sutileza, muita delicadeza, ou posso ir direto ao ponto e às vezes um pouco polêmica? Posso ser aqui, espero que vocês me compreendam, tá? A questão aqui não é gerar atrito nem confusão, mas é, sim, trazer de forma prática, porque teoria, o mundo tá cheio na internet, você dá uma busca no Google, vai sair artigos e mais artigos sobre os papéis, mas é tão diferente na prática, né? Então, é o seguinte, você precisa, direto ao ponto, pode ser direto ao ponto? Falar para ir ao ponto, então joga bomba. Ai, hein? Segura, hein? Então, vamos. Então, quando eu preciso, sim, não tampar o sol com a peneira. Pronto, falei. Coordenadora, errou, assumo o erro. Vai lá e fala com a direção. Teve um problemão para resolver? Não sabe como fazer? Problemão para resolver, não sabe como fazer? Fala com a direção. Não tenta esconder. Falou que você hoje tá com a língua afiada. Né, Márcia? Desde tarde estava conversando. A Márcia liderou ouro por aqui. Quem é ouro, coloca aí. Ouro. Quem é diamante? Aqui, eu vi a Júlia por aqui, que é diamante. Eu vi a Márcia. Quem mais, gente? As líderes ouro, as líderes diamante. Dá um ar da graça aí. Fala, eu sou ouro, eu sou diamante. Ouro são as nossas alunas que passam pelo processo de lapidação dos talentos e habilidades para liderar com organização e segurança. São as ouros e as diamantes. Gente, então é o seguinte, aí o coordenador erra e tenta tampar o sol com a peneira. Cedo ou tarde, a direção vai saber. E onde vai parar a sua credibilidade, a sua confiança. Tá tudo certo, errar faz parte do processo. Tá tudo certo, errar faz parte do processo. Aprender é mais importante. E voltar atrás, quantas vezes for necessário. Porque às vezes a gente tem que dar 10 passos para trás para dar um para frente. Tá tudo bem. É ou não é? E tá tudo bem. Mas não tá bom se você não falar com a direção. Querer fazer sozinha, e mesmo que você tenha resolvido, coloca a direção a par, porque ela vai saber. Por você, por terceiros, só que talvez não da melhor forma. E talvez ela se sinta traída. Mar, eu já ouvi várias histórias, gente, em relação a isso. Amanhã eu vou fazer... Carol, vamos fazer um stories amanhã sobre isso. Qual a sua história? Me conta a sua história com a direção. Vamos fazer um negócio pelos stories. Acompanha aqui que a gente vai falar bastante sobre esse assunto. Mar, uma coisa que você estava falando, essa questão de falar, sabe por que você tem que falar com a direção? Porque normalmente quando o professor vem falar com ela diretamente e fazer, você tem o voto de confiança que ela não vai te interromper, porque você já informou ela. Fala assim, no momento adequado, isso a gente já passou por isso, tá? A gente já passou por isso. No momento adequado, eu tenho certeza que ela vai me falar o que aconteceu da forma correta. Eu também vou escutar a versão dela. Ah, não precisa, eu já tô te falando. Não, eu vou escutar as duas partes. Então, isso traz uma sensação de confiança.
Essa postura de comunicar não é, você é pau mandado. Não, não existe isso. Existe companheirismo entre direção. Não é ser amigo, mas você precisa andar. Os pilares, gente, quando uma casa está sendo construída, ela não tem que estar com os 2 pilares, os 4, quantos forem, né? Os pilares, não sou engenheira, sou psicóloga, gente. Número não é comigo. Os pilares não tem que estar certinho? Então, exatamente isso. Os pilares têm que estar alinhados. É isso que você vai fazer com esse companheirismo. Alinhar os pilares para a casa não cair, tá? Então é o seguinte, não tampa só com a peneira. E vale para a direção também. Às vezes a direção, ela toma a frente... Vou rimar de novo, hein? Às vezes a direção toma a frente numa situação que não é da coordenação. A direção toma a frente numa situação que é da coordenação resolver. E aí, de alguma forma, o coordenador... Essa história podia ser direto ao ponto, né? Então tá bom. O coordenador acaba se acomodando. E às vezes se limitando. Já que de resolver uma vez, então tá bom, resolve todas agora. E o diretor se sente infeliz, não é a palavra infeliz, não. Ele fala, poxa vida, meu coordenador não sabe qual é o papel, tudo eu tenho que resolver. Gente, aquilo vai virando uma bola de neve. Pra que eu tenho coordenador, mas o diretor, pra que eu tenho coordenador? Mas o diretor atropelou. Ele tomou a frente numa situação que não era, ao invés de ele aproveitar. Mas Marcélia, a minha coordenadora, ela estava insegura. Então, prepare a sua coordenadora para enfrentar. Oriente. Como que você, diretor ou diretor, iria resolver aquela situação? Explique, ensine, porque liderar também é ensinar sempre. E você vai falar, olha, eu percebo que você não tem tanta prática nem habilidade para resolver isso, mas olha só, vai por esse caminho que vai dar certo. Mas aí, na ânsia de resolver e ver os resultados, o diretor vai lá e faz. E ele fala como a Carol disse, para que eu tenho coordenador? Seu salário podia ser direto ao ponto, hein? Olha, fugiu totalmente do script que eu fiz para a Carol. Daqui a pouco ela já... montamos juntas, a gente monta, alinha, passa para a Carol, ela faz os comentários que ela quer, que acha pertinente, e a gente virou Mas assim, não fugiu do tema. O tema é qual o papel do coordenador e diretor. É que vocês deixaram a Marcélia ser mais firme, entendeu? Aí ela foi com leve... Cada um no seu quadrado. Faz hora que eu podia ser direto ao ponto. Gente, não é eu isso? acho importante a Marcélia falar isso, porque muitas vezes nenhum dos dois tem formação adequada, tá? E é importante isso, por quê? Porque vocês vão ter a oportunidade de ter uma formação adequada e entender de fato qual é o seu papel, de fato quais são os pilares para você coordenar, e até mesmo para você, diretor, né? Então, com a série Pilares da Coordenação, que vai rolar na semana que vem. Gente, tá pertinho, faltam 3 dias, gente! Então, quem ainda não se inscreveu, pode ir lá no link que está embaixo do nosso perfil, né? Na fotinha tem uma inscrição e tem o link. Você se inscreve, seu melhor e-mail e participa. Vai ser gratuito, dia 17, 19 e 21. Então, para você que quer entender realmente qual é o seu papel, entender como organizar seu tempo, porque depois que a gente fala quais são os papéis, você fica assim, tá, e aí, o que eu faço com tudo isso? Como que eu organizo tudo isso? Porque, como a gente disse, na teoria fica lindo. E a ideia aqui, como vocês estão vendo ao longo desse aquecimento, é tudo na prática. A ideia é na prática. Porque eu não quero dar um modelo pronto que não vai se encaixar na sua realidade. Nem a Marcélia quer isso. A gente não gosta de dar modelo pronto. Nem aqui a gente também não nega, quando der X comentários, vai disponibilizar o mapa. Toda live que teve, a gente tem um material e tem o mapa. Tanto que esta aula, na manhã, 8 horas, no primeiro horário, a gente vai entregar o mapa. Vai estar direto ao ponto, igual a Marcélia fez aqui? Não, porque a Marcélia deu uma fugida do negócio, entendeu? Mas vai estar lá. Vai estar escrito o que a gente está trazendo para vocês aqui, sim. É que esse papo reto, direto, é para quem assiste a live. Lá vocês têm um roteiro, passo a passo, clareza do seu papel e do diretor, para que guie no dia a dia. E aqui é um assunto sem meias palavras, não. Vocês falaram que podia ser assim, eu falei que ia tampar só com a peneira. Então, bora lá. E aí, o que acontece? Então, vocês precisam definir os papéis. Olha, eu também falei lá no Telegram hoje o seguinte, que assim como vocês, eu estudo muito, há muitos anos, há mais de 15 anos na educação, e leio artigos. A Carol também gosta muito de artigos. Eu sou mais do livro, a Carol é a do artigo. E acontece o seguinte, o que trazem os artigos? Que o coordenador não sabe o seu papel na instituição. Acaba sendo bombril, 1001 utilidades, acaba sendo bombeiro, só apagando incêndio. E o diretor ficando preso em assuntos burocráticos, em assuntos administrativos, quando bem da verdade, os dois são responsáveis pelas práticas pedagógicas dentro da instituição.
Pronto, falei. Só que é o seguinte. Tá causando ela. O coordenador, hoje tá fogo, hein? O coordenador, ele é a parte direta, quem vai ser responsável pela execução e acompanhamento do professor e orientação prática, criando estratégias quando sair da rota. O diretor, ele tem a visão ampla, ele guia a instituição, mas não exime a responsabilidade de tempos em tempos sentar com o coordenador, saber quais são os resultados e verificar as possibilidades e estratégias que estão sendo aplicadas e colaborar com os seus conhecimentos, para que juntos fortaleçam a instituição. Que lindo isso, né? E na prática? Na prática, vocês estão tendo agora e vão saber mais como a Carol trouxe, porque lá no YouTube a gente não tem limite de tempo, tá? Então, papel e caneta na mão, porque vai ser aula mais profunda do que vocês estão vendo aqui. Dito tudo isso, o que você precisa agora é marcar uma reunião com a sua diretora. Você, diretor, marcar uma reunião com a sua coordenadora e alinhar os papéis dentro da instituição. Não dá para tampar o sol com a peneira, porque cedo ou tarde os problemas aparecem. Carol, eu recebi uma pergunta agora há pouco, no final da tarde, de uma líder ouro que está aqui. Eu amei a pergunta e falei que eu ia trazer para cá, da Márcia. E aí ela fala o seguinte: Marcele, eu avisei para ela que eu ia trazer a pergunta, não foi, Márcia? Então não estou te expondo, não. E olha, eu tenho certeza que muita gente vai falar, eu quero saber a resposta. Eu vou até perguntar antes. A pergunta é a seguinte: quem tem mais tarefas? A direção ou a coordenação? Vocês querem saber essa resposta? Eu fiquei intrigada. Eu falei, uau, que boa essa pergunta. Boa, não é? Quem tem mais tarefas? Direção? Demais, né? Aí eu respondi o seguinte para ela e vou trazer para vocês aqui. Peraí, coloca aí. Quem vocês acham que tem mais? Antes de eu colocar. Ela é suspeita. Quem tem mais? A Marcela é a suspeita, entendeu? Ela faz o suspense dela. Mas vai ser legal a minha resposta aqui, hein? Quem tem mais tarefas? Direção ou coordenação? Se eu Coloquem também, aí, eu tô quem que aqui vocês pensando acham? na resposta dela, tá, gente? Eu tenho a minha resposta, mas eu quero escutar a resposta, porque ela também não me contou essas coisas que ela ia fazer, entendeu? Ela não me conta as coisas. A gente tem tempo aqui um pouquinho, né? Tá bom, que a gente vai falar eu vou dar a resposta, e depois eu quero falar sobre a função que... Espera aí, segura. Segura. Tá, a gente fala que é coordenação? A coordenação? Então, bora, vamos pensar sobre isso. É o seguinte, é muito claro você visualizar as funções da coordenação dentro da instituição no dia a dia. Você consegue ver o que o coordenador está fazendo na prática, correndo de um lado para o outro, atendendo o telefone naquela loucura. Você consegue com o pai, visualizar. Com o aluno, com o professor, com o papagaio, com o porteiro. Exatamente. A direção, dependendo da instituição, você não consegue visualizar o que a direção está fazendo. O que não significa que ela não esteja fazendo e muito. Porque as tarefas de coordenação são totalmente diferentes. Lembra que um é viabilizar de forma prática e o outro é visualizar? Ô, Má, o meu som aqui tá parando, você tá dando pau. Tá ok o som da Marcela ou é só a minha internet? Gente, fala pra mim. Verifica aí, porque tem muita coisa para contar. Má, eu acho que tinha parado. Tava alguma coisa e agora? Errada. Agora tá indo. Poxa vida, essa internet tá demais, né, Carol? Esse Instagram, que chato. Gente, olha, de verdade, a gente tá muito chateada com essa coisa, mas todo mundo tá conseguindo andar com vocês aqui. Mas a gente tá indo, mas ó, no YouTube, o melhor do YouTube, que é que lá a internet é mais estável, no computador, tem mais estabilidade. Aqui no Instagram fica ruim mesmo. Mas responde a pergunta, Má, de novo, que eu acho que deu uma travada, né, galera? Qual que tem mais? Legal. Tá bom, então eu vou repetir, tá? Mas confere, tá me ouvindo bem agora? Eu tô, tá? Eu tô escutando. Então tá bom. A resposta é a seguinte: de forma muito prática e visível, você consegue ver a atuação do coordenador no dia a dia, correndo para lá e para cá. Então, você verifica, você tem evidências do que o coordenador está fazendo. Mas, dependendo da instituição, nem sempre você consegue ver o que a direção está realizando. Dependendo da instituição, não está claro o que a direção está realizando. Mas não significa, nem de longe, que ela não esteja. E aí,
a gente tem a ideia de que o coordenador faz mais que o diretor. Essa é uma teoria, essa é a minha teoria, mas calma lá que tem mais, hein? Vocês estão me ouvindo? A Carol dá uma travada e volta, né? Mas e aí, agora sim? O meu também fica travando. Eu vou dar uma olhada nessa internet. Mas agora voltou, vamos lá. E aí, essa é uma teoria. A outra teoria para essa grande questão, quem tem mais atribuições, coordenador ou direção, é a seguinte, que também há, sim, em algumas instituições, que internamente não está bem definidos os papéis. E, de um modo geral, a coordenação acaba fazendo atribuições que são do coordenador. Como, por exemplo, vamos falar de uma coisa bem polêmica também, proposta pedagógica da instituição. Quem realiza? Coordenação ou direção? Eu sei, aquela, né? Igual Um criança. documento de... Isso, Carol. E aí, conta aí, Carol. Quem faz esse documento? Quem faz os documentos são os dois. Por quê? Porque, gente, é a mesma coisa que eu falo pra Marcélia. Por exemplo, se a gente tá aqui na live, que nem ontem deu pau, se a Marcélia não sabe o que tem que falar, acaba. É a mesma ideia. Se os dois não souberem o que tem que ser feito, então não anda. Se um não tiver, a escola não vai andar. Então tem que ser os dois a fazer isso para poder alinhar. Tá dando para escutar, Márcio? Dá, sim. Pode continuar. Então a ideia é que os dois sejam detentores da proposta pedagógica para que os dois consigam viabilizar. Porque na falta do diretor, o coordenador pode assumir. Na falta do coordenador, o diretor assume. Então essa é a ideia. E aí aqui a Marcélia colocou aqui, eu acho que a gente não falou. Quando a Marcélia fala dessa questão da gente não ver o papel do diretor, né, porque fica por trás, tem que lembrar um papel muito importante. A ideia aqui é que o diretor seja o detentor dos recursos financeiros, a disponibilização desses recursos. E o coordenador vai ser aquele que viabiliza esses materiais. Chegou na escola, para quem que eu vou entregar? O que vai ser feito, de fato, com esses materiais? Então, essa é a ideia que a gente tem que ter. Tem funções, como a gente está falando, que são do coordenador, propriamente, e funções que são do diretor. Mas a ideia, a proposta geral da escola, a metodologia, a visão, o olhar, né, que a escola tem que ser dos dois. Porque senão como que a escola vai acontecer, gente? Quer dizer que o diretor não está lá, não tem como orientar o professor? Não. O coordenador e o diretor têm que trabalhar juntos nessa ideia. O que for o cerne da escola, calendário, plano pedagógico, essa coisa que é o cerne, o coração da escola, metodologia, os dois têm que saber, os dois têm que ser responsáveis. Quem vai viabilizar o processo para que seja aplicado no dia a dia é o coordenador. Mas os dois são responsáveis por montar este material. Ou pelo menos se como fala? Não é aprimorar, não, é apropriar deste material, tá? E aí, ainda nessa resposta de quem tem mais ou quem tem menos, Carol, tem o seguinte. As atribuições da direção, elas são extremamente complexas, profundas e de grande responsabilidade e demandam muito tempo. Em comparação às tarefas da coordenação, algumas tarefas da coordenação, elas são práticas, ali, são rápidas. Então, às vezes, também tem essa impressão que coordenação tem mais. Mas, importante de tudo isso também é levar em consideração a sua instituição. Marcélia, mas aqui não cabe. Como eu disse, artigos científicos, pesquisas comprovam que o coordenador não sabe, porque cada mundo, cada escola, o seu mundo, acaba tendo uma prática que não acompanha, como dizer, uma regra. Só que, gente, tá muito... Já estou só um minutinho, cara, só para concluir, tá? Por favor, para não perder essa agora que eu vou falar o seguinte. Só que, mesmo não tendo um parâmetro, é preciso delimitar o papel de cada um. É preciso delimitar, porque senão fica muito confuso no dia a dia. Eu já vou encerrar essa ideia, já te dou a palavra, tá? Pouco ou muito. Quem tem mais, quem tem menos atribuições. De verdade, se preocupe com as suas tarefas. Não fique olhando para a grama do vizinho. Isso que está na sua mão, enquanto coordenação na sua instituição, cabe no seu papel, já está ficando claro para você aqui, eu tenho certeza que você já sabe também. É ou não é? Se preocupa com o seu, as suas tarefas, não com quem tem mais ou quem tem menos. Faça o seu melhor dentro das condições que você tem. Agora sim, Carol, a palavra é sua.
A ideia que a Marcela falou é importante. Perguntaram que, perguntaram não, falaram assim, no plano pedagógico, o coordenador tem mais. E aí é o que a Marcela falou. Tanto olhar o seu e entender que, às vezes, não é a quantidade de funções, mas a quanto de tempo é gasto em cada função. Por isso que tem uma frase lá da escola, que a professora, que é a aluna Ouro também, ela fala para os alunos dela, cuida do seu corpinho. É basicamente isso, cuida do seu corpinho. Você está fazendo o seu papel? Então está cuidando do seu corpinho. Deixa que o diretor cuida do corpinho dele. Agora, quando eles se batem, esses corpinhos se batem e está dando interpério, aí se alinha. Mas está dando tudo certo, gente? Cada um está cumprindo o seu papel? Cuida do seu corpinho, galera. Vamos ficar cada um na sua caixinha. Tá tudo bem, gente. Se ele tem mais, talvez seja não maior de quantidade, mas maior de gasto mental, de pensar como colocar os recursos da escola, e você tem a parte prática, né? É a mesma coisa que falar quem estuda mais, humanas ou exatas. Gente, não tem como saber. Então, é importante que você cuide do seu corpinho nessa coisa, cuida das suas funções e cuida do que é seu, do que lhe cabe, né? E é isso, gente. A questão aqui, muito importante, virou um polêmico o assunto, porque foi bacana, né? Dessa forma. Eu gostei. Vocês gostaram dessa forma direto ao ponto? É uma linguagem mais objetiva a semana, apesar que a semana inteira não tenho o que dizer, foi muito objetivo, né? Também, de modo geral. Agora, gente, a questão do papel do diretor e do coordenador, em tempos, é preciso alinhar, colocar os pingos nos is, porque a responsabilidade é gigantesca de ambas as partes, e durante o percurso do ano, vai se perdendo um do outro, mas isso não pode acontecer, porque se os pilares da instituição estão em níveis diferentes, que equilíbrio a escola vai ter? Como que isso vai acontecer, não é? O papel do coordenador, então, é diminuir a distância entre a proposta pedagógica do real e do ideal. E do diretor é manter o curso, alinhar a rota em tempo. Olha, Marcela, eu quero um guia. Onde que está escrito? Me dá esse documento, pelo amor de Deus, aonde que me fala a função de cada um, como vocês estão trazendo aqui. Tudo isso, gente, que estamos contribuindo e ainda vai ter muito mais na semana que vem, faz parte do nosso método Liderar com Sutileza. São aulas práticas, direto ao ponto, como vocês estão vendo aqui, em um passo a passo, para facilitar o dia a dia na coordenação, tendo uma prática organizada e uma postura segura. Porque a teoria, ela embasa, mas a prática, ela transforma. É isso. Isso, e Carol, tem algum comentário também, se quiser trazer aqui, porque são tantos, não aqui falando, o diretor é folgado. Gente, vocês parem de causar e ficar brigando. Alinha as expectativas. Tá achando que tá ruim? Então vai lá e alinha. Parem de fazer picuinha, gente. Parem com isso. É que vocês mandaram direto ao ponto, você direto ao ponto também. Parem de fazer picuinha. Isso mesmo. Vai lá e alinha, então. Não tá gostando? Alinha. Tá achando que tá fazendo mais que sua função? Alinha. E é importante que isso daqui é um aquecimento. Toda essa live que a gente está fazendo, essas lives, são aquecimentos para que a gente consiga preparar vocês para a série Pilares da Coordenação. Estão muito perguntando aqui como que se inscreve para os Pilares. Gente, é só ir no nosso perfil, Midas da Educação. E aí vocês vão lá, tem um link lá, debaixo da nossa inscrição tem um link. É só colocar o seu e-mail e também aproveita para entrar no grupo do WhatsApp, para onde estão indo os materiais dessas lives. Lembrando, perdi, Carol, só comecei agora, tem muita gente. Domingo, a gente vai mandar todas as coisas de novo, tudo, vai fazer uma mega revisão, vai colocar todas as coisas importantes, tudo que já foi, para que você fique por dentro e para que você se prepare para a série Pilares da Coordenação. E tudo que a gente está falando aqui vai ter muito mais aprofundado, porque, como a Marcela disse, no YouTube não tem tempo. E lá a gente mete bala, é conteúdo na veia, a gente não tem medo de passar conteúdo para vocês, de ensinar, de aprimorar. Tem muita gente também, Carol. Tem muita gente perguntando do nosso curso, né? O método Liderar com Sutileza é mais que um curso, é um conjunto de práticas e estratégias, tá? Para você ir de forma direta no dia a dia. E as inscrições, elas vão abrir depois das séries Pilares da Coordenação, tá? Então podem aguardar para a primeira turma do ano. Muito em breve você vai ter a chance de ser uma líder ouro, como as nossas que estão aqui. Tem muitas ouros participando desta live, desta e das outras também. Cada um seu quadrado, no dia a dia aí, coordenador e professor, sem que um atropele a função do outro, assuma responsabilidades que não são suas, uma conversa clara, uma comunicação assertiva, muito transparente,
entre esses pilares, facilitam a liderança. Os professores percebem quando a liderança caminha junto. E, gente, se a liderança não está falando a mesma língua, qual é a língua que o professor vai falar? Fica com essa aí, pense sobre isso. Se a direção e a coordenação não falam a mesma língua, qual é a língua que o professor vai falar? Quem ele vai seguir? Quem ele deve seguir? Vocês precisam participar da série para aprofundar tudo isso que a gente falou. E mais, colocar em prática. De tudo que a gente tem falado essa semana. Ou melhor, vamos ser mais pontual. De tudo que trouxemos essa noite. O que é que você vai poder colocar em prática amanhã? O que é que você vai colocar? Porque, gente, tenha muita disciplina para aprender. Mais coragem para aplicar. Porque sem aplicar, os resultados serão os mesmos. E você não está aqui investindo o seu tempo para ter os mesmos resultados em 2022. Eu tenho certeza disso. E aí eu acho que para fechar, quem assistiu até agora, assim que a gente encerrar a live, vai lá e comenta. Disciplina para aprender, coragem para aplicar. Eu amo essa frase da Marcélia. Eu acho que é isso, né, gente? Esperamos vocês amanhã. Eu não sei, já perdi aqui qual é o conteúdo de amanhã, vou catar aqui para vocês. Ah, eu já sei, eu sei. Ah, então, ó, ela veio preparada. Além de afiada, ela veio preparada. E olha, continuação do tema de hoje. Como impor limites na coordenação? Tan, 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 tan. Porque a coordenação acaba sendo mãezona, hein? Acaba sendo mãezona. Espera isso da coordenação e intuitivamente ela começa a agir assim, mas esse é o caminho? Tudo na vida tem que impor limites. E aí? Ao mesmo saber como fazer isso com sutileza. É isso, sem galera. Arrogância. Vamos lá. Vamos ser coordenadoras organizadas e seguras em 2022. Preparem-se que amanhã tem mais e é só aquecimento para a série Pilares da Coordenação. Então, bora lá. Até amanhã. Um beijo. Boa noite, galera.